Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Olá, estamos começando mais um Prosa Diocesana. No programa de hoje eu tenho o prazer de receber alguém que vem lá das Alagoas, o Padre Luiz Antônio. Estará falando para nós também no programa de hoje sobre o Dia do Padre. Convido você para que possa estar junto conosco durante todo o programa, ouvindo histórias, testemunhos. Por isso, permaneça conosco no Prosa Diocesana. Mas antes, eu gostaria de pedir ao Padre para que possa compartilhar conosco o Evangelho do domingo. Muito bem, Pedro, Alexandre, Marcelo, aqui presente, e você que está aí do outro lado da telinha, no Prosa Diocesana. Este programa que há tempos tem alcançado o coração de tanta gente em Rio Branco, em região, onde alcança a TV Diocese. Seja muito bem-vindo. O Evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 21. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao ser informado da morte de João, Jesus partiu dali e foi de barco para um lugar deserto a sós. Quando as multidões o souberam, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora, vós mesmos dai-lhes de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Trazei-os aqui, e mandou que as multidões se sentassem na relva. Então, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção, partiu o pão e os deu aos discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós iremos para o nosso intervalo e voltamos já já com esse bom e especial bate-papo. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Todos os dias, uma mensagem de fé chega a milhares de lares. Através da TV Diocese, a palavra de Deus é anunciada, a esperança é renovada e corações são tocados. Para que essa missão continue, nós precisamos de você. Faça sua doação agora mesmo pelo QR Code na tela e ligue para realizar o seu cadastro. Com a sua ajuda, levamos o Evangelho ainda mais longe. Seja parte dessa missão. Apoie a evangelização. Ajude a manter a TV Diocese no ar. Imagine um mundo
onde cuidar da sua saúde ajuda a construir um futuro melhor para todos. Com o cartão Saúde Santa Juliana, isso é possível. Este cartão transforma sua assinatura em suporte para as obras sociais da Diocese de Rio Branco. Ao escolher o cartão Saúde Santa Juliana, você não só cuida de si, mas também contribui para o bem-estar da nossa comunidade. Faça sua assinatura hoje mesmo. À medida que crescemos, levamos na memória o cuidado daqueles que sempre estiveram ao nosso lado. Por isso, a Domus está presente em cada momento da sua vida, garantindo que você se sinta mais seguro com seu lar, sua saúde, seu trabalho e suas conquistas. Porque o que importa para a gente é que você viva bem. Domus, há 10 anos servindo você. Em meio à correria do dia a dia, existem histórias que ganham vida e transformam o nosso coração. Aqui na Livraria Dom Oscar Romero, nosso objetivo vai muito além das vendas. Nós queremos levar fé, conhecimento e esperança para cada pessoa que entra aqui. Livraria Dom Oscar Romero, um lugar onde cada página transforma uma história, inclusive a sua. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Aqui com o nosso primeiro bloco do Prosa Diocesana. No programa de hoje eu vou ter o prazer de bater um papo super legal com o padre Luiz Antônio. Padre, nós ouvíamos o Senhor proclamar a palavra de Deus, tirada lá do livro de Mateus. O que essa mensagem de hoje nos diz? É interessante que o mês de agosto ele é um mês vocacional. E no mês vocacional a gente contempla todas as expressões vocacionais. A primeira delas, a vocação ao sacerdócio, a vida ministerial. E o evangelho deste domingo, celebrando a vocação sacerdotal, ou o Dia do Padre. O Dia do Padre é no dia 4 de agosto, porém é transferido para o primeiro domingo do mês para que mais fiéis possam participar. E aí, meu caro irmão Pedro, Marcelo e telespectadores, o evangelho de hoje muito nos desperta vocacionalmente. Por quê? Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos tinham apenas 5 pães e 2 peixes. O que era isso para 5.000 homens? Sem contar mulheres e crianças. Nada. Agora, olha que interessante, e a gente deve ler a Bíblia dentro de um contexto bíblico, teológico. 5 mais 2, 7. 7 é perfeição bíblica. Então, daí 7 dias da semana, né? E no 7º dia o Senhor descansou. 5 pães e 2 peixes, aos nossos olhos, quase nada. E Deus diz, traga aqui. E aí é interessante que ele pega ali e multiplica, é a multiplicação dos pães, com os verbos que recordam a Eucaristia. Vejam, pronunciou a bênção, partiu os pães e os deu aos discípulos. O que é que isso recorda? É a Eucaristia. Então, a Eucaristia é o grande sinal da presença de Deus em nossa vida. Deus se faz eucarístico para adentrar em nossa vida. Imagina que coisa tão bela, meus irmãos telespectadores. Deus é imenso, os atributos que damos a Deus, imenso, soberano, majestoso, mas se faz tão pequeno numa hóstia, para quê? Para adentrar no meu coração, no seu coração.
E isso para que a gente tenha uma grande certeza. Quem é que deve saciar a sede da humanidade, que tem sede de Deus? Somos nós, cristãos. Os leigos, pelo sacerdócio laical, pela vocação dos leigos, que é contemplada também no mês de agosto, e os sacerdotes, o sacerdócio ministerial melhor, ou seja, os ministros ordenados da igreja, que fazem as vezes de Cristo, agem na pessoa de Cristo. Isso é um mistério. Cada missa celebrada é a multiplicação dos pães, do pão da verdade, do pão do amor, do pão da justiça. Cristo que vem até nós. E quem é que dá de beber, quem é que dá de comer? É Ele. E se utiliza de nós, pobres, pecadores, mas ordenados, escolhido dentre os homens, está lá na carta aos Hebreus. O padre é retirado do meio dos homens, ungido e devolvido aos homens, quer dizer, à sociedade, naquilo que diz respeito às coisas do céu. O padre não vive fora de contexto. De onde vem o padre? De um contexto familiar, social, educacional, mas ele é escolhido por Deus. Deus escolhe, elege, capacita e envia em missão. Para quê? Para que cada sacerdote se lembre, dá-lhe vós mesmo de comer, com seus limites, com as suas fraquezas, mas acreditando, é Ele a razão do nosso sim. Amém, Padre. Obrigado pelas palavras. Bem, o senhor falou que este mês é o mês vocacional. E hoje, como igreja, a gente relembra a memória de um santo, São João Maria Vianney. Qual a importância desse santo na vida sacerdotal? Na verdade, Pedro, a memória de São João Maria Vianney, ela permanece no 4 de agosto. Só a comemoração do Dia do Padre é que passa para o domingo, né? O primeiro domingo de agosto. Mas, celebrando São João Maria Vianney, padroeiro dos párocos, é interessante uma história que há sobre ele. No seminário, ele era zombado pelos seminaristas de sua época. Ele tinha muita dificuldade de aprender o latim. Nossa, mas alguém tinha uma dificuldade extrema em aprender o latim. Ele foi tornado sacerdote e foi enviado para um vilarejo, o vilarejo chamado As, na França. Ele nem sabia onde era. Tanto é que, indo para As, carregando ali sua mochilinha, na verdade um saco naquele contexto, né? Mas indo ali para As, sem saber nem onde estava As, onde estava localizada, ele encontra um pastor pastoreando no caminho e diz: mostra-me o caminho de As, que eu te mostrarei o caminho do céu. E aí aquele pastor mostrou o caminho de As, e a vida de São João Maria Vianney foi uma vida para mostrar Deus, para mostrar o caminho do céu. E é interessante que aquele então seminarista, aquele jovem seminarista, quando é tornado padre, e ele dedica-se ao máximo ao sacerdócio. Só quem é padre sabe disso. É um mistério, é um dom. Não nos vocacionamos sacerdote. Ninguém se autoproclama, ninguém se autovocaciona. Não. É Deus quem chama, é um chamado divino. E é interessante que São João Maria Vianney dedicava, olha que história interessante, de 16 a 18 horas de confissão todos os dias, na cidade de As. Quer conhecer bem um povo, quer conhecer bem os paroquianos, vai a dica para os irmãos padres. Atenda confissões. Ali, junto ao teu ouvido, você vai ouvir clamores, angústias, prazeres, alegrias, vai ouvir o teu povo. E aquele que até então no seminário tinha dificuldade com o latim se tornou um grande sacerdote.
que pessoas e pessoas acorriam à paróquia de As para uma confissão com São João Maria Vianney. Ficou conhecido como o cura das, ou seja, o cura, o sacerdote, o pároco, que pároco implica dizer o cura, né? Aquele que cura, é o cura da alma, o cura da cidade de As. E São João Maria Vianney vai dizer: o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Então, é divino ser padre, é bom ser padre. Eu tenho 10 anos de sacerdócio e digo para vocês, cada dia eu vivo de modo renovado esse ministério. Na confissão que atendo, nas missas que celebro, e é impressionante, meus queridos, é Deus quem age. Quando eu era pároco, lá em Paço de Camaragibe, Alagoas, eu tinha 3 missas dominicais. E aí eu chegava na última missa cansado, porque as 2 primeiras eram em comunidades. E isso quando não tinha retiro da renovação ou de outro movimento que me chamavam para celebrar. E eu chegava na última missa com o mesmo ânimo, até maior, que a primeira missa do domingo. É Deus quem conduz. É Ele quem chama, capacita e envia. Por isso, a palavra de hoje ser tão oportuna no dia do Padre: dá-lhe vós mesmo de comer. Que bênção. Finalizando este bloco, podemos dizer então que ele tinha o perfil do padre mesmo, né? Sim. Uhum. E ele também é o padroeiro dos sacerdotes. Sim. Uhum. Com isso, o que é que um fiel espera de um padre? Que seja padre. Só isso. E aí vocês podem me perguntar: Padre Luiz, e o que é ser padre? Ser padre, celebrar a missa, ministrar os sacramentos, atender as pessoas, ouvir as confissões, gastar sua vida em favor do reino de Deus. A nossa vida não mais nos pertence, Pedro. É Deus quem nos chamou e que nos envia sempre. Então, a gente não nos pertence. Por isso, hoje eu sou um padre militar, um 2º tenente também do Exército Brasileiro, mas primeiro eu sou padre. Estou no Exército para ser capelão, padre. Eu sempre me recordo disso, antes de militar, padre. É por isso que raramente, claro, a gente é humano, mas raramente eu recuso um pedido para celebrar, para atender confissão. O que o povo espera de um padre é que ele seja padre. Foi isso que São João Maria Vianney fez, né? Gastava ali sua vida no confessionário e atraía o povo para Deus, não para ele, para Deus, através do seu sacerdócio. O fraco tornou-se forte. O que era zombado agora é venerado como um santo. Deus escolhe o que é fraco para confundir os fortes. Isso é sacerdócio. Amém. E sacerdócio, uma última palavra antes de fecharmos o bloco, é sacrifício. É doar-se, é consumir-se em vista do reino de Deus. Vale a pena, jovem, não tarde. Se sente o coração arder, largue tudo e vá e atenda ao chamado do Senhor. Amém, Padre. Deus seja louvado. Obrigado por suas palavras que trazem essa graça de Deus mesmo. Amém. Nós iremos para o nosso intervalo. Se você não tomou uma água, aproveita, toma agora e a gente volta já já com o nosso 2º bloco. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Todos os dias, uma mensagem de fé chega a milhares de lares. Através da TV Diocese, a palavra de Deus é anunciada, a esperança é renovada e corações são tocados. Para que essa missão continue, nós precisamos de você. Faça sua doação agora mesmo pelo QR Code na tela
e ligue para realizar o seu cadastro. Com a sua ajuda, levamos o Evangelho ainda mais longe. Seja parte dessa missão. Apoie a evangelização. Ajude a manter a TV Diocese no ar. Imagine um mundo onde cuidar da sua saúde ajuda a construir um futuro melhor para todos. Com o cartão Saúde Santa Juliana, isso é possível. Este cartão transforma sua assinatura em suporte para as obras sociais da Diocese de Rio Branco. Ao escolher o cartão Saúde Santa Juliana, você não só cuida de si, mas também contribui para o bem-estar da nossa comunidade. Faça sua assinatura hoje mesmo. À medida que crescemos, levamos na memória o cuidado daqueles que sempre estiveram ao nosso lado. Por isso, a Domus está presente em cada momento da sua vida, garantindo que você se sinta mais seguro com seu lar, sua saúde, seu trabalho e suas conquistas. Porque o que importa para a gente é que você viva bem. Domus, há 10 anos servindo você. Em meio à correria do dia a dia, existem histórias que ganham vida e transformam o nosso coração. Aqui na Livraria Dom Oscar Romero, nosso objetivo vai muito além das vendas. Nós queremos levar fé, conhecimento e esperança para cada pessoa que entra aqui. Livraria Dom Oscar Romero, um lugar onde cada página transforma uma história, inclusive a sua. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Prosa Diocesana com o padre Luiz Antônio. Também quero agradecer aqui a presença do Marcelo, meu querido irmão, que já esteve no programa anterior também. Muito obrigado. Sua presença me alegra muito. Alegria nossa. Amém. Padre, no primeiro bloco ainda, o senhor falava que o senhor é capelão militar, né? Já há quantos anos? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então vamos aprofundar um pouco mais no terceiro bloco, porque agora eu quero fazer algumas perguntas. Padre Luiz Antônio é natural mesmo de Maceió, Alagoas. Isso. Aquela região ali mais centro, bairro, seria de qual? Eu sou do bairro Pitanguinha, da paróquia Nossa Senhora da Conceição, não, desculpa. Da paróquia Nossa Senhora das Graças. É porque eu fui pároco
na paróquia Nossa Senhora da Conceição. Então o amor é muito grande. Mas a minha paróquia, eu tenho 2 paróquias de origem, na verdade. Paróquia Nossa Senhora das Graças, no bairro Pitanguinha, em Maceió, no contexto ali onde eu nasci, que é a paróquia de origem também do Djavan, do cantor Djavan, lá da Pitanguinha. Ele foi batizado na Capela do Farol, ele até canta, eu fui batizado na Capela do Farol, mas nasceu também na Pitanguinha. Mas vivi também um pouco da minha infância em Quebrangulo, a terra natal do escritor Graciliano Ramos, terra de Mano Walter, que cantor. Legal. Que é seu amigo, né? Meu amigo. E aí convivi lá também em Quebrangulo e também me considero filho da paróquia do Senhor Bom Jesus dos Pobres em Quebrangulo. Eu tive o prazer de conhecer Alagoas e fui naquela praia do Francês. Muito tempo atrás, um lugar belíssimo, né? Muito Uma mesmo. praia muito bela. Muito bem, o senhor é filho do seu Guimarães e da dona Regina Selle. Qual a importância dessas 2 pessoas na sua vida? Os pais são tudo na nossa vida. São aqueles que nos geraram e meu pai e minha mãe são sinais de Deus para mim. E principalmente minha avó materna, mãe da minha mãe, né? Ela foi a que intercedeu, rezou, me apoiou na vocação, porque meus pais não queriam não que eu fosse padre. Viu? Que era a senhora Carmelita. Carmelita, isso mesmo. Meu pai e minha mãe não queriam, era o primeiro filho, o primogênito, mas hoje, meu pai, antes de morrer, ele morreu aceitando que eu fosse padre. Eu ainda não era nem seminarista no contexto da morte dele. Mas eu me lembro que ele me chamou assim e disse: filho, eu hoje fui à missa, era uma terça-feira, dia de Santo Antônio. E ele era muito devoto de Santo Antônio, tanto é que meu nome é Luiz Antônio. Meus avós, devotos de Santo Antônio, toda a família. E aí ele disse: Santo Antônio pediu para te dizer que eu aceitasse que você entrasse no seminário. E aí teve belo. A bênção do meu pai. E minha mãe também. Agora interessante. Tanto meu pai, minha mãe e meus avós, e principalmente minha avó Carmelita, e os padres, eu fui coroinha 9 anos lá em Quebrangulo. Depois voltei para a minha paróquia em Maceió, fui da equipe de liturgia, de grupos jovens, depois da renovação carismática, mas ninguém da família e nenhum sacerdote me obrigou a ser padre. Ninguém. Sempre diziam: escute Deus, se for chamado de Deus, vá. Tanto é que eu entrei no seminário com 23 anos. Já uma idade mais avançada. Já uma idade mais avançada. Se você me perguntar, teve algum dia que você sentiu que Deus te chamava ao sacerdócio? Eu não tive esse dia. A palavra de Jeremias, eu me identifico muito com a vocação do profeta Jeremias. Antes que te formastes no ventre de tua mãe, eu já te conhecia, já te havia consagrado para seres profeta. Então, eu não tive assim, hoje senti que Deus me chamou ao sacerdócio. Não, eu creio que minha vocação foi desde o ventre materno. Por que é que eu digo isso? Porque desde quando me entendo de gente, como a gente diz lá no Nordeste, eu quis ser padre. Então, eu brincava de ser padre. Eu era coroinha na igreja, isso ali com 7, 8 anos. E em casa, no quintal de casa, isso no interior, em Quebrangulo, a gente construiu, eu e meu irmão, e também os colegas da rua, a gente construiu uma igreja de palha e de ripa e caibros. E era bonita a igreja no quintal de casa. E eu celebrava missa no quintal de casa. Pegava a carroceria de um caminhãozão lá que eu tinha, arranquei a boleia, fiquei com a carroceria, preguei na parede, pegava biscoito Maria, colocava dentro da carroceria, abria, dizia que era o sacrário, e os santos da minha avó sumindo do santuário. Onde é que estão meus santos? Estava na igreja do quintal. Que legal. Então, minha infância foi isso.
brincando de ser padre, e aí fazia procissão na rua, viu? Sozinho com os amigos, bora para a procissão. E aí a gente fazia a procissão, chamava os amigos, e fui crescendo nesse contexto. Só que eu tinha uns sonhos, né? Como todo jovem. Qual o sonho de um jovem? Passar no vestibular naquela época, na nossa época, né? Veja, depois dos 40, o camarada já começa a dizer na nossa época, né? Mas, naquele contexto, passar no vestibular, nossa, era uma alegria imensa. E aí, eu queria passar no vestibular, e da Federal de Alagoas. E aí, era um desafio imenso. Era um desafio imenso. E aí eu lembro que eu fiz o vestibular, passei em administração de empresas, e quando eu passei no vestibular, meu pai e minha mãe disseram, graças a Deus, agora ele vai esquecer essa história de ser padre, vai para a universidade, um ambiente laico, que tem muitos ateus. Foi o contrário, eu conheci o GOU, o Grupo de Oração Universitário. E aí com o GOU, que é da Renovação Carismática, me tornei coordenador, servo do grupo de oração, e toda a minha caminhada durante a universidade foi dentro da Renovação Carismática. Aumentou ainda mais o meu desejo de ser padre. Só que nesse contexto também eu namorava. Vinha um mix assim na minha cabeça, vontade de ser padre, vontade de ser pai e de constituir uma família. Mas a vocação ao sacerdócio era mais forte. Eu tive 3 namoradas. E aí era um discernimento. Sim. Eu fui da pastoral vocacional lá em Maceió, dentro do seminário. Nesse período, o senhor tinha já quantos anos aí? Já tinha 18, 19 anos. Isso. E aí era um discernimento. E eu sempre dizia para as meninas, eu dizia, olhe, eu estou namorando em vista do matrimônio, mas meu coração, eu sinto que Deus me chama ao sacerdócio desde criança. E sempre elas entenderam. A última foi mais difícil de deixar e tal, porque foi ali que eu realmente decidi e entrei no seminário. Mas toda vocação requer renúncia. Claro. E a renúncia por um bem maior. Como diz a canção, me sacrifico por causa dos outros por um bem maior. Então, o bem maior foi Cristo, é Cristo, e ele alcançou meu coração. E aí, terminei ali a faculdade e ingressei no seminário. E fiquei 7 anos no seminário de Maceió, meu querido seminário de Maceió, com uma formação sólida, uma teologia boa, uma filosofia boa. Tanto é que, quando eu ia para os Renascens, Retiro Nacional de Seminarista, os meninos diziam, qual foi a PUC que você estudou? Eu dizia, na PUC eu fiz comunicação social, uma pós-graduação em rádio, TV e jornal. E tinha feito a administração na Federal de Alagoas. Mas teologia e filosofia eu fiz no seminário de Maceió. Aqui, um abraço a toda a igreja de Maceió, minha igreja, que eu tanto amo. Amém. Padre, posso dizer que o senhor é um privilegiado de uma família materna, porque ela traz 5 padres também. Antes do senhor já tinham vindo 4. Conte um pouquinho dessa história pra gente. É bonita a história da minha família. Somos 5 padres de diversas gerações. Essa paróquia do bairro Pitanguinha era de um primo, tinha como pároco um primo meu, o Monsenhor João Leite. E aí, por isso que eu digo, desde criancinha, quando eu ia à missa, levado pela minha avó, minha mãe ia também, meu pai às vezes, ia mais na terça, meu pai, porque era devoto de Santo Antônio. Mas eu olhava para aquele jeito do Monsenhor João Leite celebrar, eu chegava em casa e imitava ele. E era meu primo legítimo, primo da minha avó. E aí eu dizia, quando eu crescer, eu quero ser igual ao padre João Leite. Então, o meu trisavô, que era coronel Quintiliano Vital, ele teve, da descendência da árvore genealógica de Quintiliano Vital, é um nome bem diferente, né?
tivemos Monsenhor Cícero de Vasconcelos, cônego João Vasconcelos, Monsenhor João Leite Neto, que foi esse que eu conheci, e até um cardeal, Olha Dom só. Avelar Brandão Vilela, Dom Avelar. que foi alagoano, mas foi cardeal arcebispo primaz do Brasil em São Salvador da Bahia. E aí, o quinto sou eu. Então, sou o quinto padre na árvore genealógica da minha família. É algo muito bonito para você ver. Quando a família reza, os frutos vêm. Minha família é muito devota. Minha família, e aí é algo que me emociona muito. A minha família se reúne para rezar o terço. Olha, dia de sábado, meu irmão, lá em casa, às vezes meu irmão dizia, eu estou cansado. Porque eu tenho um irmão muito próximo a mim na idade. Hoje eu não vou rezar. Era o ofício e o terço, todos os sábados. Todos os sábados. E a avó materna, que eu disse que era um reflexo de Deus para mim. Foi importante na sua vocação, né? Isso. Ela nos chamava e a gente tinha que rezar com ela. E como aquilo me edificou, como aquilo me amadureceu, como aquilo me sustentou na minha juventude, no meu período de universidade. É interessante, na época de universidade, eu usava um tal bem grande no pescoço. De São Bento, não? Não, um tal franciscano. Eu tenho também um espírito franciscano. Sou devoto de Santo Antônio e de São Francisco de Assis. E aí tinha um convento dos Capuchinhos, lá perto lá de casa, no bairro Farol, e eu frequentava muito, fiz TLC lá. Então, assim, eu andava com um tal muito grande na universidade, e quando eu chegava na sala de aula, as pessoas olhavam e, ó o padre chegando. Né? Então, já era um sinal de Deus assim, e eu nunca tive vergonha de... Eu não era nem padre, não era nem seminarista, mas eu nunca tive vergonha de ser de Deus. Como dizia Dom Henrique Soares, onde minha batina não dá para entrar, onde meu clésima não dá para entrar, eu também não vou. Então, sou padre que busca ser padre. Então, onde não dá para entrar as minhas vestes que refletem que eu sou sacerdote, então o ambiente não é para mim. Padre, o Renascem de 2013, ele marca a sua história. Sim. É um período, podemos assim dizer, de entender um processo totalmente difícil, que a pessoa supera, mas também entender que a mão de Deus estava sobre o Senhor. Como que foi para o Padre Antônio ali, naquele período, talvez de 1, 2 anos? Ele acontece todos os anos. E eu era o seminarista, coordenador estadual de Alagoas e o secretário nacional deste retiro. Então, sempre tem o retiro da coordenação uma semana antes do retiro nacional. E aí estávamos nós em Palmas, e no retiro da coordenação o pregador fez uma pergunta. Aqui eu vou falar muito rapidamente devido ao nosso tempo, mas depois você pode ver aí testemunho do Padre Luiz Antônio no YouTube, que tem todo ele. O pregador fez uma pergunta vocacional: vocês estão dispostos a dar a vida por Cristo? Escrevam no caderno. Eu nunca duvidei que Deus nos fala pelos superiores, seja ele quem for. Superior na nossa vida é voz de Deus, pai, mãe, padre, enfim. E aí passou o retiro da coordenação. No domingo, a gente, depois de uma missa, sofremos um acidente. O ônibus caiu num penhasco de 30 metros de altura. Nossa. E eu vi todo o acidente. O ônibus capotou 3 vezes. Estávamos sem cinto de segurança. Não entre num veículo sem colocar cinto. E aí éramos sacudidos para um lado e para outro do ônibus. E aí quando aquele ônibus parou, era 11h30 da noite, neblina, frio, e a gente lá no penhasco, eu lembro que
um dos seminaristas disse: vamos sair daqui do ônibus, e outros estavam dormindo, porque era 11h30 da noite, quando a gente voltava da missa num distrito para o seminário. E aí eu me lembrei que Deus tinha dado uma palavra, um discernimento para o nosso coordenador, um seminarista que nos coordenava, que ele disse: antes de entrar no ônibus, se apeguem com o manto de Maria, participem da missa como se fosse a primeira ou a última vez, e se apeguem realmente a este manto de Maria. Uma moção, o que é moção? Uma moção é uma palavra que vem de Deus, né? Ela não causa medo. É um alerta, é tipo uma profecia. É um alerta para que a pessoa esteja atento e faça a vontade de Deus. E aí, lá embaixo dos escombros, eu me lembrei dessa palavra do nosso seminarista coordenador. Veja, era um dos pares nosso, era um seminarista, tanto quanto a gente, mas era o coordenador. Por isso que eu digo, Deus fala pela boca do superior. E aí, eu disse: gente, antes de a gente sair desse ônibus, vamos nos apegar ao manto de Maria. E aí, um estava com a batina, e o tecido da batina é grosso, ele estourou o vidro do ônibus, saiu e fomos saindo. E aí, quando eu cheguei lá no subsolo, já auxiliado pelo corpo de bombeiros, eu disse: eu quero me ajoelhar. Eu imaginava que eu fosse morrer naquele dia. O sangue escorrendo da cabeça, muita pancada eu tinha levado. E aí eu disse, eu tinha terminado o seminário. Veja, meu sonho era ser padre. Eu tinha acabado o seminário em dezembro de 2012. Em janeiro, dia 12 de janeiro de 2013, eu sofro um acidente. Mas eu estava confessado, feliz. E aí eu disse: me ajude aqui a ajoelhar, que eu quero morrer rezando. Quero morrer ajoelhado. E aí eu ergui as mãos para o céu e eu disse: obrigado, Senhor, pelo dom da minha vocação. Nisso, uma estrela brilhou de modo muito intenso no céu. E naquela noite sofrida, eu escutei a voz de Deus a me dizer: você e outros, não disse todos, você e outros vão sobreviver, porque eu quero tornar vocês padre. E aí fomos socorridos e tal. Moral da história: morreu um seminarista. E aí, quando foram levar o corpo do seminarista para o Tocantins, que pegaram o caderno dele, estava escrito lá a resposta à pergunta do pregador na semana anterior, na semana do retiro da coordenação. Estás dispostos a doar a vida por causa de Cristo? A resposta dele, até já falei aqui no bloco anterior, que isso se tornou uma música cantada no Brasil inteiro, em várias ordenações. Me sacrifico, veja, ele falou no singular, me sacrifico por causa dos outros, por um bem maior. Meu bem maior tocou o meu coração desde criança. Então, a gente ali não perdia um amigo, a gente ganhava um intercessor no céu. E ali, pronto, quando eu fui me recuperando do acidente, voltei para Maceió. Eu lembro que o meu bispo de então, quando viu que eu estava bem, aí disse: posso lhe enviar para o estágio pastoral para ser diácono? Eu disse: é tudo que eu quero. E aí fui para o estágio, fui ordenado diácono no dia 1º de maio, memória de São José, operário, 1º de maio de 2015, e sacerdote 29 de dezembro, terça-feira da 8ª de Natal, na Catedral Metropolitana de Maceió, dedicada a Nossa Senhora dos Prazeres, de quem sou devoto. Amém. Que lindo, né? Que lindo. Parabéns, padre, pelo testemunho. Tá bom demais, né? Então, fique ligado conosco, nós iremos para o nosso intervalo e já já a gente volta com o nosso terceiro e último bloco. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei.
Todos os dias, uma mensagem de fé chega a milhares de lares. Através da TV Diocese, a palavra de Deus é anunciada, a esperança é renovada e corações são tocados. Para que essa missão continue, nós precisamos de você. Faça sua doação agora mesmo pelo QR Code na tela e ligue para realizar o seu cadastro. Com a sua ajuda, levamos o Evangelho ainda mais longe. Seja parte dessa missão. Apoie a evangelização. Ajude a manter a TV Diocese no ar. Imagine um mundo onde cuidar da sua saúde ajuda a construir um futuro melhor para todos. Com o cartão Saúde Santa Juliana, isso é possível. Este cartão transforma sua assinatura em suporte para as obras sociais da Diocese de Rio Branco. Ao escolher o cartão Saúde Santa Juliana, você não só cuida de si, mas também contribui para o bem-estar da nossa comunidade. Faça sua assinatura hoje mesmo. À medida que crescemos, levamos na memória o cuidado daqueles que sempre estiveram ao nosso lado. Por isso, a Domus está presente em cada momento da sua vida, garantindo que você se sinta mais seguro com seu lar, sua saúde, seu trabalho e suas conquistas. Porque o que importa para a gente é que você viva bem. Domus, há 10 anos servindo você. Em meio à correria do dia a dia, existem histórias que ganham vida e transformam o nosso coração. Aqui na Livraria Dom Oscar Romero, nosso objetivo vai muito além das vendas. Nós queremos levar fé, conhecimento e esperança para cada pessoa que entra aqui. Livraria Dom Oscar Romero, um lugar onde cada página transforma uma história, inclusive a sua. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do Prosa Diocesana, hoje aqui no bom bate-papo com o padre Luiz Antônio, também com a presença do meu querido irmão Marcelo, nesse domingo especial também falando sobre o Dia do Padre. Padre Luiz Antônio, logo depois que o senhor é ordenado, o senhor recebe a missão de ser pároco na paróquia Nossa Senhora da Conceição, né? Depois também recebe a missão de coordenar a nível de diocese, a PASCOM, ser diretor arquidiocesano da RCC e a nível nacional do MU. Como que foi tudo isso? E por fim, é quando o senhor entra na vida militar, se torna ali capelão do Exército Brasileiro. Tudo na vida, como já partilhamos aqui, é um chamado de Deus, né? Como Maria, queremos apenas dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Somos escravos das promessas de nosso Senhor. Então, eu fui ordenado sacerdote,
fiquei ainda desbravando uma paróquia em Maceió, que foi o local onde eu tinha sido enviado para o estágio pastoral, e fiquei lá como diácono, que hoje é a paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Benedito Bentes. Ali a gente desbravou, eu e o padre Maurício, desbravamos essa que hoje é paróquia. E aí a minha primeira paróquia mesmo, minha primeira missão como sacerdote, foi em Paço de Camaragibe, terra de Aurélio Buarque de Holanda, o dicionarista, por isso o dicionário Aurélio. Eu fui pároco na cidade natal do dicionarista Aurélio Buarque de Holanda, né? Então, fui pároco 9 anos nesta paróquia tão querida, tão amada, de um povo tão acolhedor, uma paróquia litorânea, o litoral mais belo das Alagoas, o litoral norte. Já fica ali pegando aquela região de... São Miguel dos Milagres e Maragogi. Maragogi. Então, quem conhece é um paraíso. Quem não conhece, dia. pegue um voo nas férias ou numa folga e vá a Alagoas, porque vale muito a pena. E aí, fui administrador paroquial por 9 anos e digo para você, meu nobre, foram anos muito felizes da minha vida. Eu tinha um sonho de ser pároco no interior e Deus me concedeu, né? Então, Deus tem sido muito generoso para comigo. E, paralelamente à missão de estar à frente de uma paróquia, veio também a missão, a missão de ser coordenador da PASCOM desde seminarista. E aí, depois do padre Eduardo Tadeu, a gente assumiu a coordenação, fiquei um período, e depois também como diretor espiritual da RCC, na Arquidiocese de Maceió, e em nível de Brasil, diretor espiritual nacional do Ministério Universidades Renovadas, e depois também do Renascem. Então, do Renascem também fui diretor nacional por um tempo. Que benção. Mas tudo isso como missão, sempre entendi como missão. Por isso que digo ao Senhor, dissera, digo e haverei sempre de dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me. E aí também eu tinha um outro sonho, e por isso que eu digo que Deus foi generoso comigo, de ser militar. Tentava ali o concurso, concorridíssimo, por sinal, 2 vagas apenas para capelão. E aí... 2 vagas a nível de Brasil. A nível de Brasil, concurso federal. E aí Deus me deu a graça, passei numa das 2 vagas, depois ocupei o primeiro lugar dessas 2 vagas no concurso, fui para a escola, e na escola foi um momento muito edificante, que foi o ano passado, né, de aprender a ser militar. Eu morava ao lado do quartel em Maceió, do 59º Batalhão de Infantaria Motorizado. E desde pequeno eu achava interessante quando os militares passavam lá no período de TFM, também ouvia muitas atividades do quartel, só que quando completei 18 anos eu morava no interior, então não deu para servir ao exército. E aí quando eu soube que tinha a oportunidade de ser capelão, um padre a serviço da força, aí comecei a fazer o concurso e passei. E aí hoje estou aqui, fui enviado para o Acre por 2 anos. Amém. Falando do Acre, como que entra essa rota do Acre na sua vida? O senhor pesquisou, decidiu, porque às vezes, assim, você... Para onde eu vou, né? A gente sabe que Deus conduz todas as coisas, mas foi um presente para nós do Acre, da Diocese de Rio Branco, recebê-lo como capelão do Exército. Muito obrigado. Então, durante o curso, são nos dadas opções para que a gente possa servir de acordo com a nossa classificação. E aí, acabei vindo para o Acre, né? E confesso para vocês, nossa, tem sido uma experiência divina.
Deus não teria lugar melhor para me enviar como minha primeira organização militar em que eu estou servindo, porque o ano passado eu estava na escola, na Essex, Que era na Bahia. que era na Bahia, em Salvador, na Bahia. Mas minha primeira missão como capelão está sendo aqui com vocês. Então, assim, o Acre é diferenciado. O Acre, geograficamente falando, né, está na região ocidental do país, por isso que se chama Amazônia Ocidental. Quando a gente olha no mapa, é bem distante. Se comparar Alagoas e Acre, eu vim de um extremo para o outro do país. E aí digo para vocês, como é bom estar no Acre. No dia da minha posse, vocês estavam. Verdade. Né? Eu utilizei um termo que agora eu sou alacriano. Um alagoano misturado com Acre, com acriano, alacriano. Legal. Padre, como capelão, o senhor não pode estar à frente de uma paróquia, mas o senhor tem sido esse apoio, muitas vezes, em algumas paróquias de Rio Branco. Como tem sido esta missão? Tem sido fácil conciliar o trabalho? Eu amo ser padre, né? Então, como eu disse, estou na força e estou amando ser militar também, porque era um sonho e amo o exército, amo ser militar. Mas eu estou no exército para ser capelão, para ser padre. E os estatutos da força em relação à capelania permitem-nos que a gente, não tendo uma paróquia militar, porque tem quartel que tem a paróquia militar, mas se não tiver a paróquia, o padre, no domingo, ele pode dar assistência naqueles locais que os sacerdotes o convidarem. E tem sido uma experiência edificante. O meu comandante é um homem católico, um homem de fé, o coronel Alcântara. Ele entende também esta missão e eu digo para vocês, tem sido muito gratificante. E é o que tem possibilitado esse estreitamento entre eu e os acrianos, entre os acrianos e eu, né? Porque é na fé que a gente se encontra. Digo para vocês, já perdi as contas de em quantas paróquias já celebrei no interior nesses 7 meses. Para a fronteira, o senhor até já esteve ali perto, né? Sim, sim, fui enquanto militar, né? Santa Rosa do Purus, Brasileia também, Brasileia, Assis Brasil e Plácido de Castro. Já visitei todos os PEFs e a CEF, ou seja, todos os pelotões de fronteira do Exército Brasileiro, assistindo espiritualmente os militares. E aí, quando a gente vai na fronteira, também a gente faz a ponte com o pároco local, para a gente trazê-lo para junto do Exército. Já que o capelão fica na capital, o padre da cidade, precisando também, pode orientar os militares, não somente o padre, mas também o pastor. Há capelães padres e capelães pastores também. Né? Onde tem o capelão padre, não tem o capelão pastor, exceto nas escolas de formação. Correto. Mas, por exemplo, você pergunta, você é padre só dos católicos dentro da caserna, dentro do ambiente militar? Não. Eu sou o capelão de todos. O capelão, ele escuta o militar, ele atende o militar, se for católico, atende confissão, se não for católico, uma partilha, uma palavra de motivação, uma palavra bíblica, a bênção para todos, e é muito bonito, é um sinal verdadeiro de ecumenismo. Bonito. Quer ver a realidade ecumênica de modo eficiente e eficaz, e não somente eficiente e eficaz, mas harmoniosa, são as capelanias do nosso país. Que bonito, que bonito. Eu posso dizer, então, que a cordialidade acriana o conquistou. Agora, eu quero saber se o paladar também. Por quê? Porque eu fiquei sabendo que o senhor é muito fã de frutos do mar. Com certeza. Sou muito barrista, viu? Mas o tambaqui, a acriano, o prato, a acriano em si.
Sim. Foi tranquilo para o padre se adaptar? Nossa, olha, eu sempre tive vontade de conhecer a Amazônia. E não somente de conhecer. Por isso que eu digo e repito, Deus tem sido muito generoso para comigo. Porque eu digo para vocês, os sonhos que eu queria na minha juventude, que Deus plantava no meu coração, estão realizados. Claro que a gente tem outros sonhos aí, mas todos em conformidade com os planos de Deus. Eu sempre rezo, Senhor, qual a tua vontade para mim? Nunca a minha vontade. Sempre eu peço discernimento ao Senhor. E aí, um dos meus sonhos também era conhecer a Amazônia, e Deus me envia para cá. Como tem sido um período que tem me fortalecido na fé. Aqui é uma igreja missionária, e isso que tem me possibilitado este olhar. Eu dizia para o Dom Joaquim, né, me estreitei muito com ele, me acolheu muito bem na diocese, e aqui vai o meu abraço para o querido Dom Joaquim, para o Dom Fontinelli também, já me acolheu. Amém. E aí eu dizia a ele que aqui a gente contempla o que a igreja pensa, a igreja do Brasil, digo a CNBB, Sim. O que a igreja pensa para a igreja na Amazônia. Uma igreja em missão, uma igreja que vai ao encontro do seringueiro, uma igreja que vai ao encontro do pobre, uma igreja que vai às florestas para a defesa, a população ribeirinha. Sim. E isso o Exército tem me possibilitado, e a diocese também, esse diálogo, né? E como é bonito. E outra coisa muito bonita da igreja de Rio Branco, aqui, aquele documento da CNBB, ele faz valer na sua concretude, comunidade de comunidades, uma nova paróquia. É bonito o jeito de vocês serem comunidades, né? Vejam, a paróquia ela é formada por diversas comunidades, mas um só é o Senhor. Você chega para celebrar, os fiéis estão ali engajados, dando a vida pela missão, nos seus múltiplos carismas e ministérios pastorais, movimentos. Isso é muito bonito. E um dado interessante, eu louvo a Deus por isso, por ter contemplado isso, é que lá atrás, a igreja da Amazônia importava sacerdotes. Trazia sacerdotes estrangeiros, isso mesmo. Espanha. Não é aqui mesmo em Rio Branco, há muitos italianos, sacerdotes italianos. E do Brasil também, muitas dioceses irmãs enviavam sacerdotes para cá. Hoje, a igreja de Rio Branco, tomo como exemplo porque vejo, tem um número bom de sacerdotes. Foram ordenados 4 há pouco, dia 28 de junho, né, para estar aí a serviço do reino de Deus. Então, e é fruto, vamos olhar os sinais, vamos entender as moções proféticas, os sinais de Deus. É fruto daquela oração que vocês rezam desde o ano 2000, a oração pelas vocações. Toda paróquia aqui reza a oração, igual lá em Maceió. Toda missa que eu celebrava, sobretudo na paróquia, e graças a Deus agora o arcebispo vai celebrar o ano sacerdotal em Maceió, em comemoração aos 100 anos do arcebispo emérito, Dom Edivaldo Amaral. E Dom Edivaldo dizia uma oração em uma frase que ecoou fortemente em meu coração. Eu via Dom Edivaldo pela missa em seu lar, e ele dizia: dai-nos, Senhor, os padres de que Alagoas precisa. E a Arquidiocese de Maceió tem gerado muitos sacerdotes, tanto quanto a Diocese de Rio Branco. Então, é uma alegria estar aqui na Amazônia Ocidental, numa terra de missão, sendo um padre também missionário. Amém, padre. No dia de hoje, acontece também o Encontro para Homens, né? Sim. Nós demos uma fugidinha, podemos assim dizer, para estarmos aqui, né? Mas tem sido uma bênção, né? Este encontro com várias pessoas. O Marcelo pode falar um pouquinho como tem sido a
participação e o presente de ver tantas pessoas ali, tantos homens. E graças a Deus nós fizemos o convite, fizemos o chamado em toda a diocese, o apoio de muitos padres e graças a Deus ontem, no sábado, nós tivemos o sábado pela manhã e também no período da tarde com muita pregação, muito louvor, adoração. E hoje, no domingo, a gente encerra esse encontro para homens. Além do padre Antônio, está o Frei Renan e o Marivaldo. Renan e o Marivaldo, pregador de Rondônia. De Rondônia, muito bem. Padre, deixe uma mensagem nesse dia do Padre para nós e também ao Comando de Fronteira Acre 4 Bis, né? Isso. Que nos acompanha também. Vou começar pelos militares com a palavra que eu disse na minha primeira apresentação, na apresentação de oficiais dentro do batalhão. Eu parafraseei Santo Agostinho, que posso dizer agora, parafraseando Agostinho: para vocês eu sou capelão e com vocês eu sou irmão. O padre capelão veste farda, está junto à tropa, vai para as missões, está junto à família militar, não somente ao militar, mas também à família militar. E tem sido uma experiência edificante. Então, irmãos de farda, camaradas, contem comigo. Contem com o capelão que Deus escolheu para vocês neste contexto, neste biênio aqui em Rio Branco. Para os cristãos em geral, e sobretudo para os cristãos católicos, já que o nosso programa ocorre no domingo dedicado à vocação sacerdotal, eu quero dizer o seguinte: quando uma paróquia reza, quando um fiel dobra os joelhos, o padre fica de pé. Quando o padre reza, os fiéis ficam de pé. Então, filhos, rezem pelos seus padres. Ah, mas meu pároco é assim. Reze por ele. Foi ele que Deus colocou para pastorear a sua paróquia. Um fiel que fala mal de um padre não pode. É pecado. O padre é o ministro de Deus. Então, reze o terço pelo padre, não somente pelo seu pároco, mas pelos sacerdotes. Porque, repito, quando os fiéis se põem de joelhos, o padre fica de pé. E o irmão padre, que Deus nos dê a graça de sermos padre, só isso. Estando de pé, mas antes de joelhos, rezando por nós, pela comunidade que Deus nos confia, e assim o reino de Deus acontece no meio de nós. Por isso que a gente diz: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nós iremos finalizar com uma oração e a sua bênção também. Mas antes eu quero agradecer a você que esteve junto conosco durante o programa de hoje, que foi um presente. Agradecer ao Marcelo, que é um irmão querido, que eu tenho um grande apreço, que sempre que possível está aqui também. E agradecê-lo, Padre. Dizer que o Senhor tem sido um presente para nós. Eu já tinha tido o prazer em momentos, há muitos anos atrás, em um Enge, né? Mesmo que a gente não sabia dos 2005, lá em Maceió. Isso mesmo. E Deus quis que o Senhor viesse nesse tempo para cá. Então, a sua presença tem sido algo importante e de Deus para todos nós. Então, que Deus continue abençoando a sua vocação, a missão que Ele lhe confiou. E parabéns pelo seu dia e parabéns também aos nossos demais sacerdotes. Um bom e abençoado domingo e um bom e abençoado início de semana. Padre? Ó Deus de bondade, vou ver o teu olhar sobre todos nós, sobre Pedro, sobre Marcelo e sobre você que nos acompanha. Nós te pedimos, Senhor, que esta bênção alcance o coração de todos os telespectadores, para que, vendo este programa, o Prosa Diocesana, celebrando o Dia do Padre,
possamos todos nós amar o Padre, defender o Padre e ser um sinal na vida daquele Padre. Porque quando a gente reza pelo Padre ou pelos padres, Deus o sustenta. Então, que esta bênção sustente a todos nós sacerdotes e sustente também você que está aí do outro lado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Só se tem saudade do que é bom. Se chorei de saudade, não foi por fraqueza, foi porque eu amei. A comunidade terapêutica Arco-Íris nasceu em 1995 com o objetivo de ajudar e propor uma forma de recuperação de jovens acima de 18 anos e adultos até 65 anos que estão na dependência química do álcool e outras drogas. Sendo uma iniciativa exclusiva da Diocese de Rio Branco, traz princípios que ajudam na transformação e na interiorização para o autoconhecimento e expressão dos valores que levam a amar a Deus e ao próximo, através da mudança de atitude e sobriedade. A comunidade terapêutica atua nas raízes toxicomania e simultaneamente na reestruturação da personalidade mediante o aprendizado de um novo estilo de vida na família, enfatizando a responsabilidade, o respeito e a honestidade. Oferecemos recuperação para dependentes de álcool e outras drogas, apoio e acompanhamento aos familiares, reinclusão familiar e prevenção à recaída, além de ajudar na elevação da autoestima e da reinserção social como um projeto de vida. Temos a missão de acolher, aliviar a dor e o sofrimento, cuidando, recuperando e resgatando a saúde e a dignidade do dependente químico que está no processo de exclusão social. Nossa visão está em proporcionar um estilo de vida saudável, promovendo a qualidade de vida. Nosso valor é não permitir que alguém saia de coração vazio. Venha conhecer esta comunidade que ajuda centenas de pessoas todos os anos a voltar a sorrir e ter esperança de dias melhores. Arco-Íris, para um novo homem. Todos os dias, uma mensagem de fé chega a milhares de lares. Através da TV Diocese, a palavra de Deus é anunciada, a esperança é renovada e corações são tocados. Para que essa missão continue, nós precisamos de você. Faça sua doação agora mesmo pelo QR Code na tela e ligue para realizar o seu cadastro. Com a sua ajuda, levamos o Evangelho ainda mais longe. Seja parte dessa missão. Apoie a evangelização. Ajude a manter a TV Diocese no ar. Imagine um mundo onde cuidar da sua saúde ajuda a construir um futuro melhor para todos. Com o cartão Saúde Santa Juliana, isso é possível. Este cartão transforma sua assinatura em suporte para as obras sociais da Diocese de Rio Branco. Ao escolher o cartão Saúde Santa Juliana, você não só cuida de si, mas também contribui para o bem-estar da nossa comunidade. Faça sua assinatura hoje mesmo.
medida que crescemos, levamos na memória o cuidado daqueles que sempre estiveram ao nosso lado. Por isso, a Domus está presente em cada momento da sua vida, garantindo que você se sinta mais seguro com seu lar, sua saúde, seu trabalho e suas conquistas. Porque o que importa para a gente é que você viva bem. Domus, há 10 anos servindo você. Em meio à correria do dia a dia, existem histórias que ganham vida e transformam o nosso coração. Aqui na Livraria Dom Oscar Romero, nosso objetivo vai muito além das vendas. Nós queremos levar fé, conhecimento e esperança para cada pessoa que entra aqui. Livraria Dom Oscar Romero, um lugar onde cada página transforma uma história, inclusive a sua.